A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Se você tiver uma Bíblia em sua casa, peço que você abra ela por gentileza, em Efésios, capítulo 6. E se você não tem uma Bíblia, eu colocarei os versículos aqui na tela. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Efésios, capítulo 6. Mais precisamente, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, a armadura de Deus. Uma passagem bastante conhecida e creio que você conhece também. Mas antes de darmos início à leitura, eu peço que você feche os seus olhos e vamos pedir para Deus que Ele nos ajude a entender a sua santa e maravilhosa palavra. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e amado Pai, abra a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento, para que a gente entenda a Tua maravilhosa palavra. Que a Tua palavra, meu Pai, venha entrar dentro de nós, dentro do nosso coração, para que a gente a cumpra, a entenda e faça a Tua santa e poderosa vontade, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Me acompanhe na leitura, por gentileza. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Porquanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Glória a Deus. Essa passagem, irmãos, é bastante conhecida pelos cristãos, porque ela é bastante falada, bastante pregada nas igrejas. Ela é conhecida como a armadura de Deus, pois aqui o apóstolo Paulo usa a metáfora de um soldado romano para ilustrar como que nós cristãos devemos nos preparar para a batalha espiritual. Esse texto, irmãos, nos mostra a importância de estarmos sempre preparados espiritualmente para enfrentar as ciladas do inimigo. A palavra de Deus nos manda estar sempre sóbrios e vigilantes. Olha só, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando a quem devorar. Irmão, se a gente não estiver preparado, atento espiritualmente, seremos alvos fáceis do nosso inimigo, do nosso adversário, de Satanás. É importante ressaltar, irmãos, que devemos nos fortalecer espiritualmente. Só que devemos saber de uma coisa, que a força de um cristão não vem de si mesmo. A força de um cristão não é por conta própria, porque ele é forte por si mesmo, porque ele buscou se fortalecer e ele conseguiu por conta própria. A força de um cristão, irmãos, vem de Deus. A nossa força é de Deus. E o apóstolo Paulo, ele aqui destaca a importância e a necessidade de dependermos somente da força do Senhor contra as ciladas do diabo. Olha só o que ele diz. Versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Um cristão, irmãos, é dependente de Deus, do Senhor. E por isso que devemos buscar a força que vem de Deus, a força de Deus, todos os dias, através da oração, através da palavra de Deus. O poder de Deus, irmãos, é ilimitado, não tem fim e está disponível para todos os cristãos. Deus nos sustenta e nos protege, irmãos. E o apóstolo Paulo, irmãos, deixa claro porque devemos buscar a força do Senhor. Veja o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes
contra as ciladas do diabo. Precisamos da força do Senhor, irmãos, da força que vem de Deus, para que a gente possa ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por isso precisamos da armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus, irmãos? Olha como o Evangelho é maravilhoso. Olha como é maravilhoso. A armadura de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala para a gente sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que é Jesus Cristo. E nos manda revestir de toda a armadura de Deus. Olha o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo aqui, irmãos, está deixando bem claro contra quem é a nossa luta. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra os homens, não é contra os nossos semelhantes, e sim, olha só, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo e as forças espirituais do mal. Os homens têm a ideia equivocada de que seus inimigos são outros homens e por isso fazem guerras, brigas, discutem, matam, roubam e não veem que seu verdadeiro adversário é invisível, é espiritual. O teu pior inimigo é você mesmo. É você. O diabo é teu adversário. Sim, ele é. É teu inimigo também. Mas o pior dos teus inimigos é você. A nossa carne, o mundo, as práticas mundanas e Satanás, eles sim são os nossos inimigos. Eles sim são os nossos adversários. Não outros homens. Não sangue e nem carne. E sim os principados e potestades. E sim nós mesmos. Ou seja, lutamos contra 3 inimigos. O inimigo de dentro, que é a nossa carne, o inimigo que está ao nosso redor, que é o mundo, e o inimigo que está fora de nós, que é Satanás. E para lutar contra esses inimigos, precisamos da força do Senhor, da armadura de Deus. Sem a armadura de Deus, nós estamos perdidos. Nós não conseguiremos derrotar esses inimigos tenebrosos. Sem a armadura de Deus, irmãos, não temos força, não temos vigor, estamos perdidos. Olha o versículo 13, por gentileza. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura de Deus, irmãos. Jesus Cristo, ele nos protege contra os inimigos, contra os adversários. Sem essa armadura, estamos perdidos. Mas se tivermos a armadura de Deus em nós, olha só, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Iremos resistir e vencer, permanecer inabaláveis. Por causa de nós? Da nossa força? Não. Por causa da armadura de Deus, por causa de Jesus Cristo. E no versículo 14, olha só, versículo 14, Paulo começa a usar como exemplo um soldado romano, para ilustrar como devemos nos preparar para a batalha. Veja com atenção, irmãos. Versículo 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingindo-vos com a verdade. O que significa cingindo-vos ou cingir? Significa pôr ou usar algo ao redor de uma parte do corpo, ou melhor dizendo, um cinto. Lembremos, irmãos, que o apóstolo Paulo está usando como referência um soldado romano, se preparando para uma batalha. O cinto era parte importante da armadura do soldado romano, porque ela protegia o abdômen dos golpes do inimigo, do adversário. E não só isso, o cinto servia para pendurar outras partes da armadura, pendurar a espada, para amarrar a couraça. Então, cingindo-vos com a verdade, quer dizer que você deve todos os dias, irmãos, meditar nas verdades do Evangelho, encher a sua mente das verdades espirituais, se deleitar na verdade que é Cristo Jesus. Quando você faz isso, você está se cingindo, colocando a verdade em todo o seu redor, em todas as áreas da sua vida. Pois a verdade, irmãos, é o cinto que nos mantém firmes. Como diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda no versículo 14, Paulo cita mais uma parte da armadura, a couraça,
ou a couraça da justiça. Essa justiça, irmãos, é a justiça a qual Deus nos torna justos. Somos justificados em Cristo Jesus. E na armadura do soldado romano, a couraça servia para proteger os seus órgãos vitais. Ou seja, a couraça da justiça é o que nos protege dos golpes do inimigo, das acusações do diabo. Em Cristo, somos justificados e perdoados por Deus. As acusações do diabo não vão mais nos atingir, porque estamos com a couraça da justiça. Fomos justificados por Deus em Cristo Jesus. Como é maravilhoso, irmãos, como é maravilhoso. E no versículo 15 diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. As sandálias, irmãos, dos soldados romanos eram conhecidas por serem bastante resistentes, eram firmes, seguras, então eles tinham segurança para ir lutar, sem o medo de que as sandálias viessem a quebrar e com isso eles viessem a machucar o pé e não poder mais batalhar, não poder mais continuar a guerra, percorrer o trajeto da guerra. Então essas sandálias traziam meio que paz e segurança para os soldados romanos, para que eles continuassem o trajeto da guerra, a batalhar, confiantes, firmes. Por isso Paulo nos fala: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E a paz aqui, irmãos, é a paz do evangelho, a paz que o evangelho nos dá, a paz que o evangelho nos traz. O evangelho, irmãos, é a boa notícia de que Deus amou o mundo. Como Jesus mesmo disse lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é isso, que em Cristo Jesus temos paz com Deus. Não somos mais seus inimigos. Na verdade, agora somos seus filhos. Em Cristo Jesus, irmãos. Somos filhos de Deus, temos paz com Deus. A boa notícia do Evangelho é essa: temos paz com nosso Deus. Então, irmãos, o calçado da paz que o apóstolo Paulo nos manda colocar nos permite correr com rapidez, com firmeza, com segurança, porque sabemos que agora nós temos paz com Deus. E todo o trajeto de nossas vidas poderemos correr com certeza, com confiança de que estamos seguros, porque com Deus nós temos paz. Não somos mais inimigos do Senhor, e sim seus filhos. É maravilhoso isso, glória a Deus. Vejamos agora o versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os escudos, irmãos, dos soldados romanos eram compridos, retangulares. Eles faziam isso para que pudesse proteger toda a parte do seu corpo, para que o seu corpo viesse a ficar protegido de todos os dardos, de todas as flechas do inimigo. O escudo era feito de madeira, só que ele também era coberto de pele e de ferro, da parte inferior à superior. E quando mergulhavam o escudo na água, eles podiam apagar as flechas que os inimigos lançavam. As flechas que eles mergulhavam em piche. E eles pegavam e atiravam. E quando aquela flecha batia, imediatamente pegava fogo. Só que com o escudo molhado por causa da pele, do ferro, quando a flecha batia, ela se apagava. Ela não explodia, não acendia fogo. E por isso o apóstolo Paulo usa isso como exemplo, o chamando de o escudo da fé. E qual é o escudo da fé, irmãos? O escudo da fé é crer no Senhor Jesus. Somente no Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, Ele te protege. Você tem um escudo. Ele te protege contra os dardos do inimigo, contra as flechas do maligno. Se você não crer no Senhor Jesus, então você está exposto. Você não tem um escudo. O seu corpo é um alvo de Satanás. A sua vida é alvo de Satanás. Você não tem o escudo inquebrável, o escudo poderoso, resistente, que jamais quebra, que resiste a tudo, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente a fé em Jesus Cristo nos protege do diabo. Somente a fé em Jesus. Se você tiver fé em ídolos, em santos, em pastores, e não somente em Jesus Cristo, então você vai para o inferno, você vai perecer. O teu adversário, que é Satanás, vai fazer o que quiser da sua vida. Ele vai te acertar, porque você está sem um escudo. E está colocando escudos falsos na frente, escudos piratas, escudos a qual o cupim come, escudo a qual a ferrugem corrói.
Somente Jesus Cristo, somente a fé em Jesus Cristo te protege do diabo. Lembre-se disso. Se você crê em ídolos, em santos, em pastores ou em qualquer outra coisa e não somente em Jesus Cristo, é melhor você tomar cuidado, pois a sua vida está correndo um grande perigo, pois Satanás está ao seu redor, te observando, e no momento certo ele vai te pegar, porque você está sem um escudo, você está desprotegido, ou seja, o teu escudo é o Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus te protege. Pare para pensar, você aí que não crê, não bota a sua confiança somente em Jesus Cristo, que precisa de Cristo e algo, que precisa crer em Jesus Cristo e mais alguma coisa. Toma cuidado. O teu escudo deve ser somente Jesus Cristo. E no versículo 17, irmãos, Paulo menciona mais duas peças da armadura. Olha só. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete para o soldado romano era uma parte essencial da armadura. Ele era feito de ferro, de couro e servia para proteger a sua cabeça dos golpes do inimigo. Porque se fosse atingido na cabeça, já sabia que ali já era. Não tinha como continuar lutando, batalhando. Então o capacete era a parte essencial da armadura. E Paulo usa o capacete do soldado romano como exemplo, o chamando de o capacete da salvação. E o que Paulo queria nos mostrar com isso, irmãos? Que a salvação é uma experiência presente. Somos salvos por Deus. E também uma confiança, uma segurança futura de que somos salvos agora e continuaremos salvos por toda a eternidade. Pois a certeza da nossa salvação é a fidelidade de Deus, de completar a boa obra que Ele começou. Então tenha certeza, irmãos, você aí, tenha certeza, a confiança, coloca isso na sua mente, na sua cabeça, de que em Cristo Jesus você está seguro, de que em Cristo Jesus você está salvo para sempre. E essa certeza nós só temos por causa da fidelidade de Deus. Porque Ele prometeu. Ele enviou Jesus. Ele nos entregou a Jesus. E o sangue de Jesus é precioso. Estamos protegidos, seguros, não só agora, mas por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. E Paulo também menciona, irmãos, a última peça, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, irmãos, que de todas as partes da armadura, a espada é a única arma de ataque de um cristão. Paulo menciona somente a espada como uma arma de ataque. A palavra de Deus é a única arma de ataque que um cristão tem para rebater os ataques do inimigo. É a única. Aí eu te faço uma pergunta, irmãos. Como é que um cristão pode rebater os ataques do inimigo se ele não lê a Bíblia? Se ele não estuda a palavra de Deus? Se ele não busca entendê-la? Se a palavra de Deus não está na sua mente, no seu coração? Se ele não pratica a palavra de Deus? Como ele vai rebater os ataques do adversário? Quando Satanás foi tentar o Senhor Jesus no deserto, como é que ele rebateu os ataques do inimigo? Ele rebateu dizendo, está escrito, está escrito. Tudo que Satanás falava para ele, ele respondia com a palavra de Deus. Está escrito, Satanás, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, conheça a Bíblia, estude-a, a maneje, faça igual um soldado que ele treina com a espada, para ele se aperfeiçoar. Leia a Bíblia, estude, medite, decore versículos, porque a palavra de Deus é a sua espada contra o inimigo. A palavra de Deus é a sua arma para você rebater o inimigo. Quando ele vier contra você, você tem que estar com a palavra de Deus em sua mente para você conseguir rebatê-lo. Quando ele mandar você fazer algo, você já tem na sua mente a palavra de Deus, você já pega e rebate. Não, porque isso não agrada a Deus. Porque o Senhor falou que isso não é bom, não é justo. E eu faço aquilo que agrada o meu Deus. Então, irmãos, não faça como muitos que levam a espada na mão, que levam a palavra de Deus somente na mão, embaixo do braço, mas não leva na sua mente, mas não leva no seu coração. Só quer mostrar que anda com a Bíblia, mas não a conhece, não a conhece. Então, leve a palavra de Deus na sua mente, principalmente. Tenha ela na sua mente. Busque meditar todos os dias na palavra de Deus, porque ela é a tua, é a minha, é a nossa espada.
E para terminarmos, irmãos, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Veja bem, irmãos, até aqui o apóstolo Paulo nos disse que devemos nos revestir da armadura de Deus, para que a gente consiga nos proteger do inimigo, e que devemos ter a certeza da nossa salvação, e que temos que conhecer a palavra de Deus, pois ela é a nossa espada. E além dele nos mostrar a armadura que Deus nos dá, ele mostra como devemos usá-la. E ele também nos deixa a principal tática ou plano para conseguirmos vencer Satanás, que é o quê? Que é a oração. Paulo nos diz que devemos orar em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, orar no Espírito, para que a gente se mantenha sempre vigilantes, irmãos, firmes contra o inimigo, e que também em nossas orações devemos fazer súplicas por nossos irmãos em Cristo, para que eles também estejam revestidos o tempo todo da armadura de Deus. E também devemos orar por aqueles que pregam o Evangelho, para que através da pregação do Evangelho sejam conhecidos os mistérios do Evangelho, como Paulo diz, os mistérios do Evangelho de Cristo Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, irmãos, pediu para que orassem por ele. Olha só no versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com interpretez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar. Como me cumpre fazê-lo? A armadura de Deus, irmãos, não é algo que podemos fabricar, é um dom de Deus, dado aos crentes, aos seus eleitos. Medite nessa passagem aí na sua casa, irmãos, que Deus nos dê a certeza da nossa salvação, pois Cristo já venceu a batalha por nós. Em Cristo estamos seguros. Em Cristo temos a segurança eterna. Será que você tem vestido a armadura de Deus? Será que você tem usado a armadura que é Cristo Jesus e as peças que Ele nos deu, nos concedeu, porque Ele nos ama, porque Ele nos salvou? Ele não só nos salvou, mas como Ele nos dá meios e maneiras de que a gente continue vivendo uma vida santa, uma vida para Ele. Porque aquele que começou boa obra há de completá-la. Deus, Ele vai nos salvar. Se estamos em Cristo Jesus, é porque somos eleitos antes da fundação do mundo. A armadura de Deus, que é Cristo Jesus, está sobre nós. Somos protegidos por Cristo Jesus. Não existe Satanás, não existe homem, não existe nada que possa nos tirar das mãos do nosso Senhor Jesus. Descanse nisso. Medite nessa passagem. Leia Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20 aí na sua casa. Medite. Nem que você fique uma semana meditando em Efésios capítulo 6. Mas fique e veja se você está ou não exercitando a sua fé. Exercitando os dons que Deus te deu. As partes das armaduras. Será que você tem deixado elas ficarem enferrujadas? Jogadas por aí? Será que você tem usado as partes da armadura que Jesus Cristo te concedeu? Será que você tem lido a palavra de Deus? Será que você tem se deleitado na palavra do Senhor, buscado meditar? Será que você tem orado? Porque a melhor estratégia que Jesus Cristo nos deixou para que a gente se mantenha vigilantes é a oração. Continue orando o tempo todo, em todo momento, para que você fique vigilante. E se mesmo assim você continuar orando e o inimigo vier com gracinha tentando te atacar, ele não vai conseguir te atingir, porque você tem a armadura de Deus em você. Você está protegido. Olha que maravilhoso, irmãos. Olha como o Evangelho é maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, agradeço a você por assistir esse vídeo. Se você gostou, eu peço que curta, compartilhe e que Deus abençoe a sua vida. E que todos, em nome do Senhor Jesus, cresça a cada dia, mais e mais na presença do nosso Deus, em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua família também. Que a sua família receba a palavra de Deus, não só nos ouvidos, mas no coração. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.